Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Olá. Hoje, dia 22 de abril de 2021, Nova Era, parte 6, Espiritualidade. Então nós vamos fazer aqui, daqui para frente, uma série de vídeos falando, né, do que a gente vem aprendendo com relação aos conteúdos de Joel, com relação aos conteúdos que nós estudamos sobre espiritualidade, sobre elevação espiritual, para decodificarmos a nova espiritualidade, ou seja, não existe nada de novo, não existe nada de novo, tudo se repete, tudo é arquetípico, tudo vem lá de trás, nos tempos áureos, no início, que na verdade nunca houve um início, então é o infinito, mas que nós precisamos compreender com um senso de expansão de consciência, expandir a consciência, expandir a visão de mundo, decodificarmos tudo aquilo que estamos aprendendo e não nos deixarmos levar pelas seduções que há neste contexto. Jesus nos alertou sobre isso. Muitos virão em meu nome, muitos farão, tentarão fazer o que eu faço. Pois bem, gente, estamos aí, 2021, em meio, né, a uma pandemia mundial. Então, dentro deste contexto de pandemia, nós temos aí uma ótima oportunidade para expandirmos a consciência. Expandir a consciência, ou seja, a iluminação espiritual, não quer dizer... todo mundo faz claro, né? Na mente humana existe uma crença, né, que a iluminação espiritual é você ter uma auréola em cima da sua cabeça cheia de luz e que você detém todo o conhecimento e que quando você adquire este conhecimento você é todo poderoso, você cocria as coisas no estalar de dedos a hora que quer, tá?
realmente isto acontece, gente. Mas todo o iluminado, ele começa de um princípio de caminhar sem medo pela graça. Isso foi dito por Joel Goldsmith no livro, este aqui, Caminho Infinito. E eu chamo a atenção de todos que estudam esses conteúdos do Joel, professor Hélio Couto, Buda, Lao Tzu, Ciência Cristã, Mary Baker Eddy, Chave das Escrituras, O Caminho Infinito, né, Os Escritos do Caminho Infinito, Curso em Milagres, Eckhart Tolle. Então, assim, gente, a gente tem todos, o Poder do Agora. Então, a gente tem todos os assuntos pautados. Cada autor, ele vem com uma visão diferente. Ele vem com uma forma de abordagem diferente. Antes de Eckhart Tolle, tá? E Joel Goldsmith, veio antes Mary Baker Eddy com a Ciência Cristã, com esse livro magnífico, maravilhoso, Ciência e Saúde, A Chave das Escrituras. Antes de Mary Baker Eddy, que nós estamos aqui, que nós sempre fizemos estudos compilados aqui, veio muito antes, né? Lao Tzu, Tao Te Ching. Então, aí nós temos aí também alguma coisa, né? Que Buda não deixou nada escrito, mas temos a Bíblia Sagrada. Então, não é uma coisa que nós vamos falar aqui sobre uma verdade, tá? Então já começamos por aí dizer que espiritualidade não é aquela coisa que você vai se deter apenas em uma verdade. A verdade é uma só. Todos os estudos, eles norteiam ou eles conduzem a uma única realidade. Mecânica Quântica, livro sensacional, Universo Elegante. Então, Curso de Sombras, professor Hélio Couto. Então, gente, assim, falando de espiritualidade, gente, a gente abre um campo muito extenso, tá? Então tem várias doutrinas, as pessoas começam com a religiosidade, tá? E depois vai acontecendo essas metamorfoses, ou seja, a alquimia vai acontecer de qualquer forma. Nós estamos aí sobre o processo de calcinátil, o mundo está no processo de calcinátil e forte com a pandemia, tá? Estamos nesse processo de evolução mesmo, tá? Mas estamos experienciando algo no ar que está acontecendo. As pessoas estão de alguma forma procurando algo, alguma resposta para tais situações que estão acontecendo dentro do planeta Terra, dentro de suas famílias, dentro dos seus trabalhos, dentro de suas situações de vida. E muitas vezes as pessoas encontram assim estudos magníficos como Joel Goldsmith, né? Joel Goldsmith, ele deixou um compilado de estudos, as Cartas do Caminho Infinito. São cartas mensais que ele escrevia para os estudantes. Nós temos um grupo que nós estamos acabando com as cartas, o estudo das cartas de 1954. E esse grupo ele vai sofrer uma reformulação também em se tratando de espiritualidade. O que acaba acontecendo, gente? Então, o Joel Goldsmith foi difundido aqui no Brasil através de uma pessoa, tá? Um palestrante, esse palestrante no qual dispensa comentários, o professor Hélio Couto, ele disseminou o Joel, ele queria formar Joéis, e ele sempre falava, ele fala que Joel entendeu como que funciona a realidade. Joel Goldsmith, se vocês pegarem e lerem um livro da história dele, então ele fala que ele bebia, ele fumava, ele jogava cartas, ele ia a cassinos, ele era um homem normal. E de uma hora para outra, ele começou a receber pedidos de oração. Então aí ele recebeu uma missão que era voltar para dentro e curar, a missão do curador. Isso é uma situação arquetípica.
Então ele desenvolveu esse compilado de estudos e ele via que ele curava, as pessoas iam lá e ficavam doentes de novo. Curava, a pessoa ia lá e ficava doente de novo. Isso acontecia também com Jesus, e quando ele alimentou 5.000 pessoas com pães e peixes, né, que teve a multiplicação, as pessoas estavam no outro dia também para pedir alimentos, porque queriam que Jesus manifestasse de novo pães e peixes. Jesus chegou a manifestar de novo para eles. E ele repetia sempre, né? Se eu não for, o Consolador não virá até vós. Entendam, quem tem olhos vejam e quem tem ouvidos ouçam. Por que eu estou falando disso tudo, gente, para vocês? E tudo isso, essas coisas, o professor L. Couto já deixou bem explicado, bem disseminado, muito bem subentendido isso nos cursos dele, nas palestras dele. Pois bem, né? Isso é arquetípico também, porque vem uma pessoa, fala da realidade, deixa um legado gigantesco, e dentro do nosso Brasil hoje ter uma pessoa desse porte, deste nível de espiritualidade, desse nível de iluminação espiritual, para nós aqui é muito gratificante. Nós que somos todos estudantes e praticantes, né, praticantes da presença através desse estudo magnífico de Joel Goldsmith, através primeiro dos estudos do professor L. Couto, que sou muito grato por isto. E a gente mas o que acontece, né? Poucas pessoas entenderam ou entendem o que quer dizer com isso. Espiritualidade é entender o todo. Entender que cada um de nós representa uma parte da onda do oceano primordial, o vácuo quântico. Então, espiritualidade, ajudar os irmãos, passar o conteúdo, ensinamento, entendimento, coisas assim desse tipo, né? A gente sofre algumas transformações e a gente sente, a gente tem algumas respostas em nossas meditações, vem acontecendo coisas também no entorno, pessoas pedindo, tudo isso é arquetípico, né? A gente faz, a gente senta, a gente se entrega, a resposta vem. Para nos mostrar que a consciência é tudo que existe. Só existe uma única consciência no universo. Só existe uma única psique. Tá? E o que essa psique manifesta? Essa psique, ela manifesta amor, prosperidade, alegria, união, né? Já falei no amor, mas o amor incondicional. Bom, mas aí existem as discórdias. E a gente entra no período da discórdia, no período onde a gente está falando de conteúdos diversos, né? Que nos trazem, que nos norteiam para essa única realidade do todo. A gente pode vir aqui falar especificamente sobre Buda, sobre Lao Tzu. Grupos de estudos estão sendo criados para estudar Joel Goldsmith. Joel Goldsmith, este autor sensacional, essa pessoa que curou, que manifestou, que foi um co-criador consciente da realidade. Ele entendeu como que funciona a realidade. O professor L. Couto também, curador, através da sua ferramenta, ressonância harmônica, ajudou inúmeras pessoas aqui no Brasil, fora do Brasil, por aí afora. Pessoas, muitas e muitas pessoas. É a referência hoje, tá? Referência hoje na questão de ensinamento, na questão espiritualidade. Bom, e aí vem as pessoas, vem nós que estamos estudando, que estamos no caminho, que estamos evoluindo, que estamos entendendo passo a passo, né? Pois bem, a gente está aqui neste mundo há 40 anos, 41 anos, e a gente estava por um processo de programação, processo de doutrinação, um processo de condicionamento. E a partir do momento que você sai, você se deslumbra, que é o primeiro passo, o primeiro nível de elevação espiritual, de iluminação, que é o primeiro nível, não quer dizer que
você é todo poderoso, todo... Nós já somos, nós já temos tudo que nós queremos, gente. Tudo que nós queremos nós já temos. Pois nós somos afastados disso porque nós deixamos de acreditar no invisível e no manifesto, porque a gente não compreende, né, a ação do invisível e o manifesto, a ação deste Espírito que é onipresente, onipotente e onisciente. Então há várias confusões. Nós vamos para um lado, outras pessoas vão para o outro, tem as guerras de informações, e aí tem os egos que são alterados, eu sei mais do que isso, aqui não presta, tudo lá. Tá? Essa coisa toda que acontece na espiritualidade, e vamos seguir, vamos lá, e vamos atingir, essa coisa toda aí. Tá? Isso são coisas que também são boas de acontecer. O observador, ele observa cada passo, cada situação. Para quê? Para observar, porque a vida é um espelho. A vida é a própria projeção. E nós, como seres únicos, nós projetamos muitas vezes. Né? Por isso que nós estamos aqui nesta terceira dimensão, para realmente aprender, para realmente estar imbuídos deste processo, né? Deste processo de elevação espiritual, deste processo de estar aqui, de falar algo para haver algum entendimento, ajudar algum irmão que está dentro deste canal. Nós temos aqui neste canal hoje 600 e poucas pessoas. A realização de todo um trabalho, se 0,5% entender tudo que já tem de vídeos, né? Tirando os vídeos do começo lá, que por vocês querem fazer uma comparação de elevação de consciência e entendimento, voltem lá atrás no início dos vídeos deste canal. Você vai ver lá vídeos que você vai comparar com agora, você vai ver, pô, olha só o quanto que teve de entendimento aí, tá? Mas isso foi praticado, isso foi estudado, está sendo estudado, está sendo praticado, porque o estudo ele é constante, a prática ela é constante. Por quê? Porque dentro existe uma consciência. E essa consciência, como eu já falei anteriormente, essa consciência ela foi condicionada. Então o trabalho é descondicionar. Descondicionar. Né? Então, a mente incondicionada. A gente vai criar uma mente incondicionada, pois tudo que está dentro da mente é realmente manifestado no nosso corpo, na nossa vida, enfim, na nossa trajetória aqui nesta terceira dimensão. Então, espiritualidade, gente, todo desse contexto de espiritualidade nos traz muito aprendizado mesmo. Muitas vezes a gente tem uma gana de querer fazer um trabalho, de a gente revolucionar a espiritualidade, trazer um trabalho novo, trazer uma questão de muitas pessoas falam, né? E aí isso gera um ciúmes, uma inveja e tal, né? Então, dentro deste contexto que eu já expliquei anteriormente, que o todo é tudo, né? E dentro dessa moagem, a gente vai moendo o ego. O ego ele vai sendo trabalhado aí. Até dentro da espiritualidade, o ego está sendo trabalhado. Vai para a farinha, lá o moedor, vai moer, já sai. As bonequinhas russas, né? Você vai moendo e aquele ego, aquele sentido de eu pessoal, ele vai desaparecendo aos poucos. E aí nós vamos tocando com naturalidade o processo. Né? Esse processo de colocar um vídeo aqui no canal, ajudar os irmãos, trazer alguma coisa, algum conteúdo de relevância, falando sobre espiritualidade, falando sobre questões de sombras psicológicas e tudo mais. Né? Então, este ano surgiu um trabalho chamado Alquimia da Unidade. Este trabalho ele surgiu por intuição. Este trabalho surgiu dentro de um grupo de estudo do Joel Goldsmith, tá? No qual desse trabalho fazem parte quem vos fala, Roberto Oliveira e Vânia Sene, uma psicanalista. Ela está estudando psicanálise, tá? Então ela estuda muito Jung, ela é terapeuta comportamental, ela faz avaliação dos pés. Tá? E nós também já estamos avaliando em relação à postura, pois nós
temos o nosso diploma, né, do mundo material de personal trainer. Então, fui muito tempo avaliador de posturas, e dentro dessa questão de avaliação de postura já estamos trazendo, canalizando informações em relação à postura com relação à personalidade da pessoa, porque a pessoa não consegue fazer exercício X, o que ela tem que está trancando ela em relação ao ego, em relação às suas sombras psicológicas, e a gente está traçando uma linha de trabalho, né, dentro do contexto Alquimia da Unidade. Então, a Alquimia da Unidade é um trabalho complementar para ajudar os irmãos a entenderem sobre a si mesmo. Então, ame o próximo como a si mesmo, mas entender primeiro a si mesmo para poder amar ao próximo. Porque se nós não entendermos a nós mesmos, como que a gente vai amar alguém ou ao próximo se não nos entendermos? Então, nós temos questões que muitas vezes nos deixam para baixo, muitas vezes nos deixam com um ego alterado, a gente entra muitas vezes em surtos, sem entender por que aquela pessoa está nos atingindo, ou que aquela pessoa está falando algo que você pensa assim, bah, quem é esse cara aí para falar com tanta autoridade de tal assunto? Então aí há aquela questão da quem nunca pecou que atire a primeira pedra, né? Então não julgueis. Então a gente vai desenvolvendo esse contexto, a gente vai observando e a gente vai gravando e vai ajudando pessoas em off também, porque a gente não precisa falar aqui no canal, deixar documentado quantas pessoas. Isso já está acontecendo, meus irmãos. Isso já está acontecendo. Então, estamos ajudando, estamos trabalhando. Eu faço questão de sempre vir aqui no canal, postar vídeos de relevância. Demora 2 ou 3 semanas. Por quê? Porque o vídeo que foi postado anteriormente, aquele vídeo é para ser estudado, é para ser elaborado, ver o que diz nas entrelinhas daquele vídeo. No último vídeo agora, que é consonante com esse, da espiritualidade, foi falado a última manifestação do ego no mestre. Que quando ele falou, Pai, por que me abandonastes na hora da crucificação? Na hora que o ego morre, ele não tem, ele está perto de morrer, ele está perto de morrer, não tem com quem se pegar. Ele perde o seu estado de conforto, sua zona de conforto, e ele esperneia, ele pisoteia, ele olha para tudo quanto é lado e não encontra algo ou alguém para se apegar ou para pedir ajuda. É a mortificatio. Esse processo é um processo de total entrega ao todo. Então, dentro da alquimia, como a gente já foi falado, e tem vários vídeos falando de alquimia, tem canais falando sobre alquimia. A alquimia é uma coisa muito poderosa, gente. A alquimia é no próprio ego humano. Quem sofre os processos alquímicos dentro do ego vai passando por esse processo de lapidação, a gente recebe, digamos assim, um chamado para a gente viver esta experiência interior, para a gente poder ir evoluindo aos poucos. Mas precisamos ser humildes para entrar no reino dos céus ou para habitar na consciência. Então a gente vai sendo humildes, vamos estudando, vamos elaborando cada passo possível para auxiliar no contexto espiritualidade no geral. Então estamos trazendo, dentro deste trabalho que eu já falei no Alquimia, tá, esta ajuda específica para entender a si mesmo, trazendo contextos de sombras. Então, dentro deste trabalho é trazido o material do Jung, bastante estudos, bastante prática, trazidos informações, elaborações relacionadas a estudos e práticas também. Então, é um trabalho que está sendo semeado, tá? Está sendo semeado. Lento, tá? Gradualmente, seguindo com ações, tá? E a gente está semeando e chegando agora há pouco aí, dentro de mais esse contexto de espiritualidade, né? O curioso do nosso trabalho é que nós não usamos nenhuma ferramenta mental, tá?
Então, dentro deste trabalho da alquimia da unidade mesmo, trazer a luz sobre os olhos para as pessoas estudarem e se experimentarem dentro de si, ser pesquisadores de si mesmos, né? Pois é amar a si mesmo isso. É entrar para dentro de si, é ser um pesquisador de si mesmo. É penetrar na sua zona escura para ver o que tem lá. É um desafio enorme. Foi para mim, está sendo para mim, foi doloroso para mim esse processo durante 3 anos. E agora, né? Agora estamos lapidando este processo. Então ainda estamos em processo, estudando, e vamos estar sempre, irmãos, sempre. Vamos estar sempre dentro deste processo, estudando, elaborando situações. Por quê? Porque o mestre habitou aqui, nesta terceira dimensão. Ele também foi obrigado a descer na consciência humana para experienciar. E nós estamos aqui, mas estamos saindo desse contexto da Matrix. Estamos entendendo as programações, as sugestões e tudo que há dentro desta programação que leva a esta engenharia de consentir, né? Engenharia do consentimento, para as pessoas consentirem que é assim mesmo, que elas não têm poder sobre elas, que tudo é dado, projetado por um poder superior que está lá fora, não aqui dentro. Mas o Alquimia da Unidade, este canal, né, o Vida Contemplativa, traz essa questão de interiorização, de você buscar aqui dentro. A base do estudo do trabalho da Alquimia da Unidade é Joe Goldsmith, Ciência Cristã, os conteúdos do professor Hélio Couto, tá? Que é a base de estudo, pois somos ressonantes, então estamos estudando tudo. Eckhart Tolle, Joel Goldsmith, tá? O Eckhart Tolle também é estudado, Tao Te Ching também é estudado, mecânica quântica também, para relembrar, porque é a construção da realidade. Então, assim, espiritualidade é o todo. Porque sem entender o todo, como que a gente vai poder entender, poder transitar nesta terceira dimensão sem entender? Então aí, gente, alquimia da unidade, né? É unidade, não é separação. Nós estamos tratando algo para unir a todos, tá? A gente não está aqui para competir com ninguém, para fazer competição com ninguém, e principalmente para agregar conhecimento. Ponto. Já falei daqui sobre o trabalho do Alquimia da Unidade, tem o canal Alquimia da Unidade, tá? Então estou convidando vocês também a se inscreverem neste canal. Nesse canal já tem vídeos de conteúdos lá. Temos o Instagram do Alquimia da Unidade, @Alquimia da Unidade também. Se quiserem, podem seguir lá no Instagram. Tá? Então, e esse canal aqui, Vida Contemplativa, vai ficar porque é um trabalho sensacional. A vida contemplativa é contemplar a percepção consciente de que existe este poder onisciente, onipresente e onipotente que está dentro de nós. Então, é a intenção consciente de Deus, ou seja, tornar a ser filho de Deus através das práticas diárias de meditação contemplativa, do entendimento ao seu entorno de si mesmo, para projetar algo positivo, para retornar algo positivo para você, porque é uma troca. É uma troca que a gente faz conosco mesmo. O universo que está dentro de nós é um universo que corresponde às nossas percepções. Então, dentro desse contexto de espiritualidade, então sempre tem equívocos, né, gente? Então a gente passa fora dos equívocos e vamos agregar conhecimento para ajudar mais. Orar pelos nossos inimigos, orar por todos os irmãos que necessitam de um apoio e uma ajuda. Bom, e aí Jesus, nosso grande mestre, nos deixou a seguinte palavra, né? Quando ele entendeu e quando ele estava para subir aos céus, que foi o seguinte: Pai, a ti eu entrego todo o meu espírito. Obrigado.
Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos. Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado e, assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente duas explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.